Eu tô indo pela sua cara. Você entrou numa cara de ódio. Eu tô copiando tarefa de madeiras. Ai, meu Deus. Nossa, a Érica passou 50 páginas pra gente copiar. Não fala não. Eu quase que eu infartei. Eu copiei aquilo lá na base do ódio. Gente, pra que copiar? Que estranho. Por que a gente não pode imprimir? Eu tô na terceira aula ainda, vai até a 4. Cada uma é 5 folhas. Não, pelo amor de Deus. Pessoal, hoje o slide tá lá pra vocês copiar já, tá? Eu sou copiada pra você? É sério. Hoje eu quero dar aula não. Vou deixar pra vocês copiar. Os exercícios são curtinhos. Aí vocês copiam. Eu vou imprimir e colar no caderno, pode ser? Amanhã, quando eu estiver lá na aula, eu vou falar pra ele assim, cava um buraco aqui e joga até cimento por cima, pra não ter que sair. Anda logo. Ontem, né, eu comecei a copiar. Aí começou o jogo do Flamengo, eu falei assim, eu vou assistir o jogo. Aí agora eu tô só a base do ódio. Não, eu tô ficando até 3 horas da manhã fazendo tarefa, fazendo trem, porque não tô dando tempo fazendo trabalho. Pessoal, bora parar de reclamar. Porque reclamar. Só mais uma reclamação. Eu tenho 3 projetos para entregar, um de 4 pavimento, um de 3 pavimento e um normal. Por qual você vai começar? Uai, eu vou usar um só em 2 matérias, né? Eu vou fazer um de 4 pavimento e vou usar o que é 3 pavimento, eu vou usar em uma matéria, e o que é de 4 eu vou usar na outra. E depois eu faço o outro. Mas eu acho que eu vou começar chorando. Ai. Pois é, não tem tempo de reclamar, não. Tem coisa demais para fazer. Eu só tenho uma lista lá que a Gabriela ficou meio perdida. Não sei por que ela ficou meio perdida com aquela lista. Eu fiquei perdida. Lá é coisa que vocês estão vendo desde o segundo período. O segundo período tá longe. Eu não lembro nem o que eu comi hoje, não. Deixa eu falar uma coisa. Eu não aprendi trem sobre vento, não. Tipo assim, eu sei que eu já aprendi aquilo ali, mas eu não dei conta de, tipo assim, sabe? Relembrar esse trem, tipo... Você fez concreto, não fizeram? Aham. Esse se eu vi o jeito que você fez concreto. É o seguinte. Tem tempo aqui para... É hoje que você aprende aquilo ali, Gabriela. É hoje que você aprende. Vai dar até um tilt na cabeça aí, que hoje você vai aprender isso. Tô trabalhando no Jamboard. Vou jogar no Jamboard aqui inicialmente. Daqui a pouco vou mandar uns slides aqui, mas só para agilizar, porque é muita coisa. Vamos imaginar aqui, deixa eu ver aqui. Tô com uma luz aqui, ó. Tô iluminado hoje, ó. Bem na minha cabeça. Seguinte. Hoje vocês vão aprender. Eu mandei a lista lá e lá tá o nome. E o nome é combinação de ações, correto? Hoje é 26 de agosto, quinta-feira.
26 de agosto de 2021. Combinações de ações. Combinações de ações. O que vocês entendem? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Mas eu consigo mudar isso aqui. É muito ruim esse Jamboard aqui. Melhor, o zoom é muito melhor que isso aqui. Enfim. Nossa, não é nada, aquele zoom é todo ruim. Não, o zoom é bom, cara. O zoom é muito bom, principalmente essa telinha em branco aqui. O que vocês entendem por ações? O que são ações? Bora lá. O que são ações? Eu quero participando aí para entender isso aqui de uma vez por todas. Ações é as cargas na vida, né? Tipo assim, tem as ações atuantes. Isso estranho. Que eu me recorde. Começa a gravar aqui. O que vocês entendem por ações? Ações, falaram aí, são cargas. Cargas nas vigas, é isso que falaram? É. São cargas nas vigas, certo? O que mais? Alguém quer complementar aí? Quando a gente fala de cargas, a gente já lembra de quê? Cargas são carregamentos. Para que servem as cargas, os carregamentos na engenharia civil? Por que a gente precisa estudar isso? Para você conseguir dimensionar. Por que a gente precisa estudar as cargas na engenharia civil? Para fazer dimensionamento. Foi mal. Dimensionamento. Beleza. De estruturas. Dimensionamento de estruturas. Então, como engenheiros civis, você vai fazer uma estrutura, você vai dimensionar uma estrutura. O que é dimensionar uma estrutura? Determinar as dimensões de uma certa estrutura em que essa estrutura vai suportar a um determinado carregamento. Beleza? Então, nós estamos fazendo isso. Na matéria de estruturas metálicas, nós temos que aprender, temos que definir quais as peças metálicas, quais os elementos que suportarão determinadas cargas. Em estruturas de concreto, você dimensiona uma estrutura para quê? Para suportar um determinado carregamento. Em estruturas de madeira, você tem que dimensionar as peças de madeira para suportar determinados carregamentos. Então, tudo na engenharia civil, que a gente está falando de estrutura, dimensionamento de estrutura, é isso. É você determinar dimensões dos elementos, características geométricas e de materiais que vão suportar a determinados carregamentos. Certo? Beleza? Esse conceito está bem claro para vocês, né? Fechou. Então, vamos entender essas combinações aqui. Vamos supor que você tem aqui, você tem uma rua aqui, ó,
Uma esquina. E aqui, ó, você tem um prédio aqui. Tem um prédio. Vou fazer um prédio maior aqui. Certo? Esse prédio, ele tem alguns pavimentos aqui. Vai ter 4 pavimentos. 4 pavimentos esse prédiozinho aqui tem. Ok. Nós temos um prédio de 4 pavimentos. Perceba que eu nem perguntei, eu nem estou falando ainda especificamente de estruturas metálicas. Porque esse conteúdo, e eu quero que vocês deem uma lida depois, na NBR 8681, que fala de ações nas estruturas, tá? E ações são carregamentos, combinações de ações. Então vamos pensar, você tem um prédio. Quais os tipos de carregamento, quais os tipos de carga que você tem nesse prédio aqui? Quais os tipos de carga que você tem ou que você pode ter? Para facilitar, eu vou fazer só de 2 pavimentos aqui, tá? Só para 2 mega pavimentos aqui. Quais cargas que tem nesse prédio e quais que podem ter? Os pilares, as lajes. Isso aí é o peso da estrutura, né? Peso. Então, o material por si só, ele tem um determinado peso. Certo? O material por si só, ele pesa. A gente não está construindo de isopor. O material tem peso. Então, aqui, ó, nessa minha estrutura, o que está acontecendo? Eu tenho um peso próprio aqui, ó, que eu vou colocar aqui em cima. Esse aqui é o peso próprio dessa estrutura aqui. Certo? Peso próprio. Pergunta. Esse peso próprio, ele tá ali o tempo todo ou de vez em quando ele dá uma saidinha e volta? O tempo todo. O tempo todo, né? O prédio não é igual a gente que engorda, emagrece, né? Ele tá o tempo todo ali. Então, eu vou colocar aqui um esqueminha aqui que eu vou chamar de peso próprio 1. Vou colocar um Gzinho aqui, ó, um G. Por quê? Esse G, eu vou chamar tudo que eu chamar de G aqui, eu vou falar que é permanente. Certo? Tudo que eu chamar de Q, eu vou falar que é variável. O que mais? Qual tipo de carregamento? Qual tipo de carregamento? Distribuído? Qual? Distribuído, é isso que você está perguntando? Se é distribuído? Não, qual tipo de carga, qual outro tipo de carga que eu tenho ali? Como que é aquela que você coloca por um tempo e depois retira? São cargas variáveis, né? Mas quais cargas podem acontecer? Vamos supor, isso aqui é uma biblioteca, tá? O segundo andar aqui dela é uma biblioteca. Então, olha só, eu tenho aqui dentro algumas prateleiras de livro aqui, certo? Eu tenho aqui dentro algumas prateleiras de livro. O que mais, pessoal, que pode ter de carga aqui? Só isso? Só peso próprio? Eu tenho umas prateleiras de livro aqui e eu tenho aqui, ó, uma galerinha aqui estudando aqui, ó, pegando o livro aqui, certo? Beleza? Eu tenho a biblioteca aqui. Quais tipos de carga?
Bora pensar que tipo de carga pode agir ali nessa estrutura. Vocês falaram peso próprio. O que mais? Essa minha biblioteca, eu tenho peso, vou pintar ela de amarelo aqui, ó. Você concorda que eu tenho o peso dessas prateleiras aqui, ó, do mobiliário? Sim, então o peso das prateleiras, o peso das pessoas, que é mais ou menos quanto a pessoa vai visitar, né? Certo, eu tenho o peso das prateleiras, eu tenho o peso das pessoas aqui também. Então, o peso das prateleiras de uma biblioteca tá lá o tempo todo ou ela sai? Ou ela sai com frequência, né? Vamos colocar assim. Ela está ali o tempo todo. O peso das prateleiras da biblioteca, os livros? Não, sai. Não, né? Varia, porque as pessoas pegam os livros, levam, depois traz. Mas se você for pensar, tem uma biblioteca ali e tal, ela não varia o tempo todo, concorda? O peso de uso e ocupação ali, ó, eu tenho o peso próprio de elementos. Eu tenho o peso próprio de elementos construtivos, eu tenho o peso próprio de equipamentos que ficam por um bom tempo, certo? Nesse caso aqui, esses equipamentos, eles ficam quase que constantes, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar as prateleiras, os equipamentos, como permanente também. Você tem que considerar, falar, olha, boa parte da vida útil dessa estrutura, dessa biblioteca, vai ter prateleira cheia de livro ali. Uma pessoa vai tirar um livro, outra pessoa vai colocar outro, às vezes vai chegar mais livro, mas essa prateleira está sempre ali. Agora, as pessoas é o que a gente chama de uso e ocupação, né? O uso e ocupação, tem pessoa ali o dia inteiro, todo dia? Não. Uso e ocupação, ó. As pessoas, ou uso, ocupação. Eu vou colocar um que, tá? Vou colocar preto aqui para ficar mais fácil. Então, equipamentos, eu coloquei G, pessoas que, porque que é variável, já é permanente. Mas qual outro tipo de carga? Vamos supor. As do vento, que também conta, né, como uma carga. Vento é legal. Vento é legal. Olha, deixa eu fazer aqui um detalhe. Eu tenho vento. Vou deletar, vou apagar esse aqui, mas no slide anterior já tá aqui ainda, tá? Calma aí. Ó, vou apagar esse aqui. Vento é carga. Vento é importante. Vocês viram lá tá famoso, né, TikTok lá. O vento balançando aí do prédio, né? Os prédios aí, balançando a água lá dos prédios. Meu estômago embrulha só de ver aquele vídeo. Não, ué. Pra quê? Olha, para começar, como é que se dá aqui a carga de vento? A carga de vento, pessoal, é uma carga triangular. Na verdade, ela não é nem triangular, ela é uma função aqui que ela aumenta com o tempo, tá? Então, eu tenho vento. Eu tenho o vento que está chegando aqui, ó. Eu tenho o vento que está chegando. Certo? Vento. E eu tenho vento, pessoal,
que eu vou fazer do lado de cá, ó. Que está saindo da estrutura. Certo? Esse vento de cá é um vento de pressão. Vou colocar aqui de pressão positiva, tá? Esse vento, ele é positivo aqui, pressão. Por quê? Porque ele está empurrando a minha estrutura. Beleza? Esse outro vento aqui é um vento de sucção. Por quê? Esse é um vento que está puxando a minha estrutura. Certo? Se depender desse vento aqui, essa estrutura vai cair, vai tombar para cá, né? Beleza? Então eu tenho um vento que está soprando aqui, ó. Eu tenho um vento que está soprando do lado de cá, nessa fachada. E esse mesmo vento, quando ele está nessa direção aqui, ó, ele passa para lá. Só que do lado de cá, ele não está mais puxando a estrutura, ele não está mais empurrando a estrutura, ele está puxando a estrutura, ele está succionando a estrutura. Tá certo? Então é um vento negativo. Um outro detalhe aqui, com relação ao vento, deixa eu deixar um pouquinho mais claro aqui com vocês. Vamos trabalhar com o vento aqui só um pedacinho. Eu tenho um galpão. Ops. Eu tenho um galpão, e esse galpão, ele é em estrutura metálica. Aqui você tem as treliças, tá? Você tem as treliças aqui que está segurando essa estrutura lá em cima. Certo? E o telhado aqui. Só que esse galpão, quando você olha de lado, ele é todo aberto. Quando você olha de lado, ó. Certo? Ele só tem os pilares aqui, ó. Só tem os pilares aqui e tá aberto. Beleza? Como é que o vento passa por aqui? Como que esse vento passa por aqui? Tá chegando o vento aqui, ó. Certo? Tá chegando o vento nessa direção aqui. Olha só. Esse vento aqui, galera, ele também tem uma carga triangular. Por quê? Quanto mais alto, mais forte é o vento. Certo? E do lado de cá, ele tá saindo. Aqui eu tenho positivo. Aqui eu tenho negativo. Ok? Dúvidas até aqui? Hã? Não. Até agora tá de boa. Só que o que acontece? Imagina só. Então, eu tenho cargas positivas de vento e cargas negativas. Por que você tem que tomar cuidado com galpões, principalmente? Porque esse vento entra aqui, ó. E do jeito que ele entra, ele sobe aqui, ó. Certo? Quando ele sobe, ele tende a puxar essas estruturas aqui, ó. Para onde? Para fora. Certo? Esse vento aqui também é de sucção, ó. Sucção, concorda?
Se você não tomar cuidado, o seu galpão vai voar, tá? E acontece. Então, o vento passa em algumas estruturas, dependendo da sua análise, tá? Esse vento é positivo, do lado que ele está puxando essa estrutura, esse vento é negativo. Então, eu tenho cargas tanto positivas quanto negativas de vento. E é até uma atividade que eu quero que vocês façam, é anotar todo o conteúdo da NBR 6123, uma norma super de boa de entender. Vamos voltar para cá. Pode imprimir e colar no caderno? Pode só imprimir. Se você colar no caderno, você vai acabar com o seu caderno. Tá bom. Não. Certo? Então, eu tenho o vento. Então, o vento, ele tá ali o tempo todo ou ele desaparece de vez em quando? De vez em quando ele some, né? De vez em quando ele some. Então, ele é uma carga que eu vou colocar aqui. Vamos ver. Ele é uma carga. Eu vou colocar G aqui, certo? O que mais que a gente tem aqui? Ué, ela é uma carga permanente ou é variável? Ah, ó. É uma carga variável. Carga Q. O que mais que a gente tem de carga aqui? Tem sol na sua cidade? Uai, acho que todas devem ter, né? Graças a Deus, né? Não, tem lugar que não tem muito sol, não. Vai ter. Em Goiatuba tem um sol próprio aí, né? Tem um sol só os seus aí. Em Morrinhos. Rapaz, hoje tava fazendo 40 graus e um poeirão voando. Goiatuba pensou assim, eu tô ficando para trás de Tumbiara, não vou me Tem sol. lá. Se tem sol, tem o quê? Se tem sol... Tem inferno. Luz. Não, o sol é vida. Só que esse sol, ele tem radiação térmica aqui, ó. Ok? E essa radiação térmica, o que que faz? O que temperatura faz? O que o calor faz? Dilata. Dilata uma coisa e encolhe as outras, né? Isso. E aí, o material, ele tem uma propriedade, esse material que está submetido ao calor, à radiação, ele pode fazer o quê? Ele pode dilatar. Então, ó, eu tenho aqui, ó, essa laje minha, por exemplo, ela pode dilatar. Tá? Ah, mas o calor faz o concreto retrair. Eu já vi profissional falando isso. O calor faz o concreto retrair no estado fresco, certo? E depois de muito tempo de utilização, o calor faz o concreto retrair, sim, tá? Que aí é a retração por secagem. Porém, todo material tem essa dilatação, essa condutividade térmica, esse coeficiente de dilatação térmica, né? Que aí ele vai expandir com calor e retrair com a ausência de calor. Então, eu tenho uma outra carga aqui, que é a carga de temperatura. Essa temperatura, ela tá aí o tempo todo? Não. Não, tá, porque senão não tem como não ter temperatura aí. Mas ela Não, a temperatura do sol não tá o tempo todo. O sol não tá 24 horas aí. Então ele esquenta, esfria. Esquenta, esfria. Acabou as cargas? Eu posso ter muito mais equipamento, eu posso ter... Agora vamos pensar em umas cargas diferentonas. Vamos pensar que você mora
numa esquina bem movimentada, ó, e essa esquina movimentada mora o Samuel. Samuel mora ali perto. Moro perto, da mais movimentada de Goiatuba, Nicodemos. E o Samuel gosta da canjibrina. Certo? Mora aqui, ó, na esquina do Nicodemos aqui. Mora bem aqui. Samuel mora bem aqui, ó. Aqui, a casa do Samuel aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? O Samuel passa direto nessa esquina aqui. Quando é 3 horas da manhã, ele não respeita mais muita coisa, não. Ele vem com o carrinho dele aqui, ó, todo dia. Olha o carrinho dele aqui, ó. Aqueles Fuscão de aro 20, sabe? Cheio de som. É um Fox Aro Samuel 15, vem aqui cheio de som. Ah, a internet que tá ruim, não desenhou ainda meu esquema aqui. Da internet. Só não atualizou o Jamboard aí, mas não cortou ainda não. Vamos ver. Agora foi. Agora foi. Olha, Samuel aqui, ó. Samuel tá aqui. E ele passa aqui todo dia. E um dia ele bebeu um pouquinho demais. E se esse carro bate nesse prédio? Pode acontecer? Tem que considerar até isso. É uma carga... Pode acontecer, não pode? Pode. Um avião cair? Muito difícil. Se seu prédio está bem na zona de aterrissagem de um aeroporto e seu prédio tem 30 pavimentos, é uma carga a se considerar, né? O World Trade Center, ele caiu por quê? Ele não era uma zona ali de aterrissagem nem de pouso. O pessoal não considerou que ia cair um avião bem no meio dele, na veia dele, né? Caiu. Mas pode acontecer, não pode? É uma carga permanente? É permanente isso aqui? Bate todo dia lá? Não, bate uma vez por semana, né? É variável. Mas isso aqui é o que a gente chama de carga variável. Excepcional. É bem difícil, mas pode acontecer, certo? E aí, vamos supor, esse lugar essa esquina que ele mora aqui, ó, é lá em Cancún, no México. E de vez em quando tem terremoto. Tem terremoto e esse prédio vai dar uma balançada. O Japão, eles consideram terremoto quase que como carga permanente ali, né? Então, abalos sísmicos também é variável. Pode acontecer, não pode? Quando a terra treme, o prédio treme, e aí pode ter cargas ali que você não está considerando. Certo? Então eu tenho aqui, ó, nessa condição, olha o tanto de carga que a gente já viu aqui. Aqui. Ó,
mais temperatura. Mais choques. Mais sismos. Mais, esse aqui, ó, é tudo variável. E se tivesse um posto de gasolina do outro lado e o Samuel, em vez de bater no prédio, bate no posto de gasolina e explode tudo. Não, eu posso bater Não, viu, nada. Samuel? Não posso bater em nada, não. Ó, explosão, você tá doido. Pode acontecer? Pode. Você quer que aconteça? Não. Tá? Você quer que aconteça? Não, é outra coisa, né? Deixa eu ver aqui qual que eu tô aqui. Tô no 4. Então, pessoal, agora a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual a probabilidade disso tudo acontecer de uma vez só? Melhor deixar cair. Qual a probabilidade disso tudo acontecer de uma vez só? O peso próprio da estrutura, de equipamento estar carregado ali, de ter muitas pessoas utilizando o prédio, de ter vento forte, temperatura causando dilatação, choque de veículo, terremoto, explosão, tudo isso ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade disso acontecer ao mesmo tempo? Quase zero. Quase zero. Então, só que engenheiro não trabalha com quase, né? Engenheiro trabalha com estatística. Então, é para isso que serve essa norma 8681 de combinação de ações. O que a gente vai fazer? A gente vai combinar as ações, vai considerar que algumas acontecem o tempo todo, outras acontecem de maneira variável, mas acontecem ao longo de toda a vida útil dela. Outras ainda acontecem em casos especiais ou excepcionais, certo? É para isso que a norma nos orienta a fazer esse estilo de verificação. Então, essas cargas, elas não acontecem o tempo todo. Elas não acontecem o tempo todo. A probabilidade delas acontecer é quase zero. Agora, se eu te pergunto, qual é a probabilidade de acontecer peso próprio e equipamentos? 100%. 100%. Concorda? Qual a probabilidade de acontecer peso próprio, equipamentos e uma das variáveis, ou só temperatura? É bem alta também. É bem alta também. Então, assim, agora quando... Tá ali quase... Oi? A temperatura tá ali quase todo dia. Pois é. Então, é uma carga variável, mas ela está ao longo de toda a vida útil dela, certo? Então, nós temos diversos tipos de carga, nem todas acontecem ao mesmo tempo. Então, nós temos que aprender como que a gente vai considerar isso para dimensionar uma estrutura de modo que ela suporte a situação mais desfavorável possível, mas que a gente sabe que estatisticamente não é 100% que isso vai acontecer, certo? Não é 100%. Beleza? Pegar a ideia da coisa? Pegar a ideia? Então é para isso que serve combinação de ações. Nós vamos combinar essas ações, vamos ver quais ações mais as menos positivas não, as mais prejudiciais para a estrutura, tá? Vamos ver como combinar essas ações para a gente determinar qual é a ação, qual é a carga que a gente vai considerar para o cálculo. Entendeu? Então, nós vamos determinar qual é a carga que vai para o cálculo, que vai para o projeto. Então, depois disso tudo, fala, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Depois de ter feito uma análise de combinação dessas ações, levando em consideração a probabilidade de ocorrência simultânea delas, a carga final é essa. Dimensiona a estrutura que suporta essa carga. Entendeu? Então, vamos ver como é que faz isso.
Manda um presente aí. Manda um presente aí pra mim. Manda o endereço aí que não é manda. Ah, era isso que eu tava esperando você perguntar. Eu não quero presente de falar presente. Eu vou mandar o CEP aqui, ó. Eu vou mandar o CEP aqui, ó. 74 000. Pode mandar lá. Manda um iFood. Você tem que colocar a caixa postal aí. Se você quiser mandar para mim é 158, caixa postal, tá? Não. Tá bom, 74 mil. Não pode dar muita informação, não. Senão vocês vão bater na minha porta. Olha só. Vamos ver como é que faz isso, então. Vamos ver como é que combinam as ações. Certo? Ah, um outro detalhe. Que é importante a gente falar. Em dimensionamento, vou escrever até em letras garrafais aqui, ó. Em dimensionamento, vocês já estão cansados de saber de duas coisas. Eu tenho esforços resistentes e eu tenho esforços solicitantes, certo? Eu tenho as minhas cargas que vão agir na minha estrutura e eu tenho a minha estrutura do outro lado aqui que está tentando resistir a essas cargas, certo? Então, eu tenho a carga que vai acontecer, eu tenho a minha estrutura que resiste a uma determinada carga. A minha estrutura, ela foi projetada, ela tem a resistência da minha estrutura. E eu tenho as cargas que vão acontecer naquela estrutura, certo? Então, eu tenho aqui os esforços resistentes. Eu vou chamar de R. RD e SD, tá? Não, RK e SK. Quem deve ser maior? O resistente ou o solicitante? O resistente? Se Deus quiser, né? Por quê? Se eu projetei uma estrutura, falo, ó, essa estrutura suporta a 40 MPa, a 40 kilonewtons, seja, certo? A resistência desse bicho aqui, desse elemento, é 40. O solicitante pode passar de 40? É claro que não, né? É claro que não. Então, o resistente, ela é sempre maior. Vou colocar um maior ou igual aqui, mas esse igual aqui eu coloco chateado, que eu não gosto desse igual aqui não, certo? Os esforços resistentes têm que ser maiores do que os esforços solicitantes. Quem resiste? A estrutura. Quem solicita? As cargas atuantes ali, né? A estrutura tem que resistir a uma carga maior do que a que está sendo solicitada. E tem um detalhe. A norma ainda fala para a gente, olha, você confia realmente no cálculo que você fez? Você não quer aumentar, colocar um fatorzinho de segurança, não? Porque, vamos supor, você projetou ali uma estrutura de aço, que resiste, né? Aquela estrutura de aço, se tivesse 100% perfeita, se não tivesse erro de fabricação, não tivesse erro de cálculo, ela suporta a tanto, que é o que a gente calcula, certo?